Graça e paz, abençoados. Abençoados, o texto da palavra de Deus se encontra em Romanos no capítulo 3, no versículo 28, que está escrito assim: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então o homem, ele é justificado pela fé, e isso é independente das obras da lei. Então não depende das obras da lei para nós sermos justificados. Porque Paulo diz que agora sem lei se manifestou que a justiça de Deus. Então a justiça de Deus se manifestou o quê? Sem lei. Aqui no versículo 21. Se manifestou sem lei. Veja só. Mas agora sem lei se manifestou que a justiça de Deus. A justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então nós temos que entender que é independente das obras da lei que nós somos justificados. Se nós queremos ser justificados nas obras da lei, jamais nós vamos sermos justificados. Porque todos pecaram e carecem de quê? Da glória de Deus. Não tem um que não carece da glória de Deus e não, eu não sou pecador. Todo homem nascido de uma relação homem-mulher. Estou falando isso porque o único que não pecou foi Jesus, mas ele veio por causa dos nossos pecados. Então por isso que nós somos justificados gratuitamente por sua graça. E isso foi mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É independente das obras da lei. Deus, o próprio Deus, ele propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Para quê? Para manifestar a sua justiça. Porque Deus, ele aqui podemos entender que tendo Deus tido a tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Por quê? Porque Deus, olha só o que está escrito aqui no versículo 26, porque tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para eles mesmos ser justos, para ele mesmo, Jesus ser justo e justificador de todo aquele que tem fé nele, tem fé em Jesus, para Deus ser justo e justificador. Então o justo é Deus, o justificador é quem? É o próprio Deus, que é justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Você tem fé em Jesus, então Deus já te justificou. Então nós temos que ver aí no versículo que nós lemos, que concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Vamos ver isso em Gálatas, no capítulo 3, e no versículo 11. Gálatas, capítulo 3, e o versículo 11. Vamos aqui, 3:11, que está escrito assim. Olha só, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Olha só, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, por isso que não tem como o homem ser justificado pelas obras da lei, como nós lemos aí, como nós lemos aí de início, que concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente de quê? Das obras da lei. Então Paulo, ele continua falando que se é porventura Deus somente dos judeus, é a pergunta que ele faz no versículo 29, Romanos 3, 29. É porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios? Ele diz sim, também dos gentios. Versículo 30 ele diz, visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso e mediante a fé a incircuncisão. Aí ele disse, anulamos, pois, a lei pela fé? Ele disse, não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Quando você tem fé, a lei já está confirmada. Por quê? Porque Jesus já venceu, já cumpriu, Jesus já fez tudo. Então, você pode ter essa certeza que você está confirmando a lei. Todos os pontos da lei, através de Jesus Cristo, você já venceu, você já cumpriu todos os pontos da lei através de Jesus Cristo, pela fé que você tem em Jesus Cristo.
Sem a fé em Jesus Cristo, ninguém cumpre nada, porque tudo foi cumprido por Ele. Então, abençoados, então nós temos que entender aí que é independente das obras da lei, porque em Efésios 2, 8 e 9, está escrito que pela graça sois salvos por meio da fé. E diz, isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí diz, não vem das obras no versículo 9. Não vem das obras, para quê? Para que ninguém se glorie. Então é tudo, foi Jesus que cumpriu. Então a nossa garantia que o pecado não tem domínio sobre nós é por causa de Jesus. Porque ele venceu todas as coisas. Então a nossa dívida foi paga através da morte de Cristo ali naquela cruz. Quando Jesus morreu naquela cruz, estava pagando sua dívida. Que dívida que ele tinha? Ele estava pagando a nossa dívida. Portanto, nós não somos mais devedores. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que muito me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele se entregou por cada um de nós, tá certo, abençoados? Não deixe de deixar aí o seu like, né, e também inscrever aí no canal, tá certo? O meu canal é Dizendo o que a Bíblia diz. Você procura lá Félix Dizendo o que a Bíblia diz, então aí você se inscreve, tá certo? Que Deus continue abençoando as vossas vidas em nome de Jesus. Graça e paz.